Pronto, tá gravando. Bom dia, João Vitor. Muito bom rever vocês. Já tem um mês que eu não entrava online. Isso porque as semanas passadas eu só gravei a correção. A semana passada por causa da paralisação. A semana retrasada por causa do dia estudante. Na outra semana foi semana de recuperação. E na outra foi semana de prova. Ou seja, 4 semanas sem entrar online. Vou matar um pouquinho a saudade hoje também porque vou passar algumas orientações para vocês sobre a prova. Mas antes de falar sobre a prova, vamos corrigir logo o exercício. Mas antes de corrigir o exercício, eu queria saber, assistir o vídeo? Sim, Vivian assistiu? Só a Vivian? Emily também assistiu. Vou colocar aí o exercício. Luísa Carla ainda não. Felipe assistiu. Então vamos corrigir a atividade, o exercício, para memorizar o conteúdo, para fazer a prova fácil, como sempre, professor Vinícius, tá? Então o exercício está aí na tela. Na semana passada, nós vimos o primeiro assunto de segundo reinado. Na semana passada, eu falei sobre a economia, sobre o café, sobre borracha, cacau. Tá? Depois falamos sobre o surto industrial, o surgimento de indústrias no Brasil. E falamos um pouquinho da política externa, né, da relação tensa do governo de Dom Pedro II com a Inglaterra. E depois falei sobre a Guerra do Paraguai. Né? A aula de hoje, vocês viram a política interna brasileira, como funcionava os partidos, né, daquela época. Viram também a abolição da escravidão, aquele processo lento, como eu falei a vocês. E, por fim, viram o desgaste do governo de Dom Pedro II e a proclamação da República. Né? No fim, ele foi golpeado, porque o poder lhe foi tomado, né? Então, vamos falar aqui sobre o assunto de hoje, que é a decadência e o fim do Império do Segundo Reinado. Para vocês que são noveleiros aí, devem estar acompanhando a novela, né? Eu ouvi dizer que já começou, eu não assisto novela. A novela que fala sobre Dom Pedro II. Provavelmente alguma dessas coisas que vocês veem aí nas videoaulas deve aparecer também na novela, tá? Então vamos lá. Primeira questão aqui é da Mackenzie, que fala o seguinte: sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que galera, é o seguinte, como eu disse a vocês, durante o segundo reinado foi adotada uma nova forma de governo chamada parlamentarismo, tá? Onde tínhamos um primeiro-ministro que governava, tá? Da forma que eu expliquei lá no vídeo. Então, sobre esse sistema parlamentarista, nós podemos afirmar que tanto o Partido Liberal quanto o Conservador, ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial, ou seja, fazer oposição ao governo do imperador. B. As divergências entre ambos, entre os partidos liberal e conservador, impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar. C. O sistema foi organizado de baixo para cima. O parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal, conservador e conservador de composição elitista. D. Tanto liberal quanto conservador não tinham diferenças ideológicas significativas. Alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. Letra E. Os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo inglês. Então, sobre o parlamentarismo brasileiro do Segundo Reinado e sobre o Partido Liberal e Conservador, qual é a opção correta aqui que fala sobre tudo isso aí? O que vocês marcariam lá no vestibular? Emily Correia foi de letra D, Larissa também. Podem falar ou escrever no chat. Islane também, Kaique também. Bruna. Todo mundo aí indo de letra D.
Então, vamos ver aqui. Sila saiu da reunião. Bom, aqui diz que ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial. Bom, nem o Partido Liberal e nem o Conservador faziam oposição ao imperador, pelo contrário. Tá? Eles queriam fazer a média com o imperador para estar lá no poder, não é verdade? Isso foi falado na videoaula. Então, está errado a letra A. As divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar. Não havia grande divergência entre os dois partidos. Os dois tinham os mesmos interesses, só eram grupos opostos, tá? Então, não foi um período de instabilidade, pelo contrário. Logo no início do assunto, eu digo bem assim, ó, os primeiros 20 anos do governo de Dom Pedro foi um período de estabilidade, né, em que os dois partidos se alternavam no poder. Letra C, organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal e conservador de composição elitista. Falso. Primeiro que ele era organizado de cima para baixo, era o imperador que indicava o primeiro-ministro. Tá? E esse sistema não era contra os partidos liberal e conservador, pelo contrário, era a favor. Afinal, eram eles que estavam lá, mandando e desmandando. D. Tanto o liberal quanto o conservador não tinham diferenças ideológicas. É verdade, eu falei lá na videoaula que as ideias eram iguais, eles eram apenas oposição um ao outro. Mas era tudo elite, velho. Tudo defendia os mesmos interesses. Alternavam-se no poder, correto, sustentando um parlamentarismo de fachada, correto, fachada porque não era igual ao inglês, era manipulado pelo imperador, que era ele que indicava o primeiro-ministro. Então, a letra D está correta, tá? E isso é o que fala a verdade sobre o sistema parlamentarista e sobre os partidos liberal e conservador no segundo reinado. Aqui o erro dessa questão diz que os partidos tinham sólidas bases populares. Falso. O partido era da elite, todos dois. Então não tinha nada de base popular. Tá? E não seguia o modelo inglês, era diferente. Alguma dúvida nessa questão, gente? Deu para entender aí? Acho que sim, né? A maioria acertou. Vou passar para segunda questão. Essa aqui foi fácil, é fácil. O segundo reinado foi caracterizado pela, letra A, abolição gradual da escravidão, relativa paz entre as províncias, Guerra do Paraguai, 1664 1670. B, abolição gradual da escravidão, conflito entre as províncias, Guerra do Paraguai. C, abolição gradual da escravidão, relativa paz entre as províncias, Guerra da Tríplice Aliança. D, manutenção da escravidão, fase de guerra entre as províncias, Guerra do Paraguai. E aí, o que vocês marcariam aí? Qual dessas opções são características do segundo reinado? Gislane foi de letra A, Emily de B, mais alguém? Questão tão fácil. Vivian foi de B. Bruna Larissa B. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Felipe Santos foi de letra A. Larissa de Souza, letra A. Então, vamos lá. Uma coisa é certa. O segundo reinado foi o período de abolição gradual, né? As leis foram criadas e foram acabando com a escravidão até ela terminar definitivamente em 1838. Mas foi um processo gradual, devagar. Então, já elimina a letra D, que só manteve a escravidão. Não, ela foi acabando. Tá? Relativa à paz entre as províncias, sim. Não houve nenhuma guerra. Não houve nenhuma guerra entre as províncias, né? Como teve lá no primeiro reinado, aquele conflito lá das guerras de independência na época de Dom Pedro I. Então, posso eliminar a letra B, viu? Que diz que teve conflito entre as províncias. Não teve. E Guerra do Paraguai, correto. O nome era Guerra do Paraguai, não Guerra da Tríplice Aliança. Então, correta a letra A, abolição gradual da escravidão, relativa à paz entre as províncias e Guerra do Paraguai. Tá bom?
Vamos à terceira. Foi um dos fatos que marcaram o segundo reinado. Composto por republicanos e monarquistas, seus integrantes eram comerciantes, profissionais liberais, estudantes, escravos e ex-escravos. O principal objetivo dessa organização era acabar com a escravidão. Aqui já entrega a questão, ó. Acabar com a escravidão. Afirmava que o trabalho livre estimularia a produtividade e que, ao fim do comércio de escravos, proporcionaria investimentos em outros âmbitos, em outras áreas. Então, aí está falando de quê? Do movimento escravocrata, do movimento anti-escravismo, do movimento liberal, do movimento abolicionista. Ó, ó, que movimento era esse? Abolicionista, tá? Alguns poderiam errar aí e marcar anti-escravismo, né? Mas não era esse o nome do movimento. O nome do movimento era, de fato, abolicionista. Então, essa questão foi muito fácil, vamos passar para adiante. Vamos para a última. A Proclamação da República, em 1889, está ligada a um conjunto de transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no Brasil a partir de 1870, dentre as quais se inclui, ou seja, aqui está perguntando quais foram as mudanças que fizeram ocorrer a Proclamação do Brasil, quais foram os acontecimentos. A universalização do voto com a reforma eleitoral de 1881, efetivada pelo Partido Liberal. O desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro e São Paulo, criando a classe operária combativa. A progressiva substituição do trabalho escravo, culminando com a abolição em 1888. A concessão de autonomia provincial, que enfraqueceu o governo imperial. O enfraquecimento do exército após dificuldades e insucesso durante a Guerra do Paraguai. Então, qual desses acontecimentos aqui contribuiu para a proclamação da República? Islândia, em vez de ser? Quem mais? Bianca foi letra E. Qual desses fatos contribuiu para a proclamação da República? Larissa também letra E. Bianca, Vivian também. Ainda mais. Felipe também foi letra C. Então, vamos lá. Na videoaula, Emílio foi letra C também. Na videoaula, eu expliquei a vocês que 3 foram os motivos que levaram ao fim do Império, o fim do Segundo Reinado, o fim do governo Dom Pedro II. A questão militar, onde o exército deixou de apoiar o governo Dom Pedro II. A questão religiosa, onde a Igreja Católica deixou de apoiar o governo Dom Pedro II. E terceiro, a abolição da escravidão ou da escravatura, porque isso desagradou uma parte da elite que usava mão de obra escrava. Tá? Então, se aí tiver alguma dessas 3 opções, tá correto. E tem, tá? Que foi progressivo fim do trabalho escravo, culminando com a abolição em 1888. Então, o fim da escravidão foi um dos motivos que levou à proclamação da República e o fim do Império. Certo? Há alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo ok? Então, gente, olha, a prova vai ficar online de 7 da manhã de sexta até meia-noite de domingo agora. Então, sexta, sábado, domingo é a prova de história. Como sábado é letivo referente à quarta-feira, hoje, então eu não vou dar aula, vai ser a prova, tá? A prova vai estar lá online, fica valendo como se fosse o nosso sábado letivo. Certo? Quais são os assuntos? Período regencial e os 2 vídeos sobre o Segundo Reinado, tá? 2 vídeos da semana passada e desse que vocês viram aí, tá certo? A prova vai valer 6 pontos. 6 pontos. E nas próximas semanas eu vou passar mais 2 assuntos e fazer outra prova valendo 4 pontos.
Posso estar estranhando, mas é porque a unidade só tem 7 semanas mesmo. São unidades curtas, tá? Então, são apenas 2 provas por unidade, para não apertar o juízo de ninguém. Outra coisa, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com Caroline que chegou aí. Tem 14 alunos. Tem pouca gente acompanhando, mas eu não vou brigar por causa disso. Porém, eu queria chamar a atenção a vocês que acompanhem. Acompanhem as videoaulas, acompanhem as correções, porque o Enem é daqui a 3 meses, velho. E se Fala vocês isso não... não. Oi, Vivi. Não fala isso não. Pois é, mas assim, tá tudo pronto, tá tudo gravado, tá tudo na mão. Basta que cada um tire somente algum tempinho do dia, ou até na hora da aula do professor, para assistir o vídeo, tá? Porque já tá perto. E é assim, é o ano da decisão da vida de vocês, é o que vocês vão decidir o que vão fazer, né? Porque já tiveram o prejuízo da pandemia, né? Ainda poderiam aprender mais, porém, não pode dar mole no momento desse e fazer corpo mole, não estudar. É claro que os que estão aqui, geralmente, é os que sempre estão, mas como essa aula é gravada, esse recado também fica para os outros que não aparecem. Tudo bem que alguns é por causa que trabalham, mas alguns é porque não querem mesmo. O grupo tem, acho que 150 pessoas e somente 14 estão online, né? Então, não é possível estar todo mundo trabalhando. Se tiver, é ótimo, mas se não tiver, paciência, tá? Então é isso. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta aí, alguma dúvida que querem tirar? Não? Tem alguém aí? Acho que não. Então é isso. A prova vai ser sexta-feira a domingo, vai valer 6 pontos. É a primeira prova dessa unidade. Ah, sim, eu lembrei de uma coisa, falar a vocês. Esse foi o último assunto do livro do segundo ano. A partir da semana que vem, pegue o livro do terceiro ano. Eu vou postar no grupo o arquivo do livro em PDF, mas às vezes você tendo o livro na mão é melhor, tá? Porque mesmo que eu dê aulas, eu estou falando no caso de história, mesmo que eu dê aulas, o livro ainda se aprofunda mais no conteúdo. Então, se você assistir a aula como introdução e depois ler o livro, fica mais fácil de entender o livro e você ainda pega mais detalhes, porque se eu fosse falar todos os detalhes que tem no assunto, seria vídeo de horas, tá? E aí não tem quem aguente, nem eu nem vocês. Então, é a dica que eu estou dando para vocês aprender mais. Pegue o livro de história no colégio, o livro do terceiro ano, tá bom? Que a semana que vem o assunto já é com o livro do terceiro ano. Vamos estudar a República. Ok, galera? Beleza? Se não tiver mais perguntas, tenham um bom dia e boa prova nesse final de semana, viu? Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau.